Fala pessoal do Oficial Geek, eu sou o Igor de Mello e chegou o dia de falar de Missão Impossível 8, o acerto final. O filme estreia dia 22 de maio nos cinemas ainda, mas eu tive o prazer de poder assistir antecipadamente na cabine de imprensa a convite do Espaço Z. Agradecer ao pessoal do Espaço Z pelo convite. E agora vamos falar aqui do filme com spoilers. Vale a pena, é o final da franquia. Tom Cruise mandou bem, vamos abordar tudo aqui nessa review. Mas antes, não vai se esquecendo de se inscrever no Oficial Geek e seguir as redes sociais. Tem um site lá também que vai sair a crítica escrita. Então não deixa de seguir as nossas redes sociais, tá legal? Então vamos começar. Primeiro contextualizando, o Missão Impossível 8 é um filme muito atual, porque ele toca no tema inteligência artificial, que é algo que vem sendo muito discutido nos últimos anos. É claro que a inteligência artificial que a gente se refere aqui não é o chat GPT que enlouqueceu. No filme, como a gente viu na parte 1, tem essa inteligência artificial chamada A Entidade. Ela foi originalmente desenvolvida para operações cibernéticas, mas saiu fora de controle. Uma vibe meio Exterminador do Futuro, sabe? E aí ela evoluiu para manipular sistemas globais, invadir, por exemplo, questão de armamento e tal. Então, tipo, ela quer destruir o mundo. Ficou puta com o mundo e disse: eu vou destruir essa merda. E aí a equipe do Ethan tem que destruir essa inteligência artificial. E como a gente viu na parte 1, eles estão atrás daquelas duas chaves, né? Que juntando formam uma. Essa chave são parte de um dispositivo físico de segurança que é capaz de acessar e destruir essa entidade. Só que esse dispositivo ele está num submarino, que é o Sevastopol, que está naufragado no fundo do mar. E, claro que é um lugar remoto, quase impossível de alguém acessar, mas é claro que o Ethan vai tentar acessar. E aí que vem toda a questão. E assim, o Ethan Hunt, ele olha para a palavra impossível e dá risada. Então aqui nesse filme ele bola todo um plano para poder invadir esse submarino e pegar essa esse dispositivo. Eu digo invadir, e assim, invadir não é a minha palavra certa, porque já tá todo mundo morto lá, não tem nenhum empecilho. O empecilho é chegar lá. Só que ele monta todo um plano, só que para fazer isso, ele precisa do aval do exército dos Estados Unidos, que não tá muito feliz com o Ethan Hunt, porque descobriu tudo que ele já fez. Mas aí a Erika, né, a presidente, ela confia no Hunt e ela dá esse acesso. Ele precisava estar no porta-aviões, depois pegar um submarino para poder passar informações para a equipe dele, para poder, quando ele fosse para o submarino, quando ele voltasse, a equipe tá no lugar certo, na hora certa para retirar ele, porque é uma água super gelada, um lugar remoto. Ele não ia conseguir ir normalmente, porque sabemos quanto mais longe no fundo do mar a pessoa vai, mais são os efeitos no corpo humano, tipo espasmos, eh, confusão, essas coisas. E dependendo, a pessoa pode até, pô, explodir, igual aconteceu lá, infelizmente, com o pessoal que foi visitar o Titanic. Quanto mais fundo, mais a pressão é forte e o corpo humano não aguenta. Já o submarino estava num lugar que a pressão estava muito grande. Então ele precisava de um equipamento, só que mesmo com o equipamento ele não podia ficar muito tempo lá, senão dava ruim. Então, assim, é uma cena maravilhosa essa do submarino, porque toda a construção para ele chegar lá é um plano assim que toda hora que alguém está discutindo, fica tipo, como é que esse cara vai chegar lá, bicho? Só que ele, com sua audácia, ele consegue. Com o equipamento, ele consegue descer lá e tal. Só que quando ele chega lá, já começam os desafios, porque o submarino estava numa área bem remota. Então, quando ele abre a escotilha, começa a entrar água no submarino e isso faz o submarino começar a rolar, né, fundo a um penhasco. Então, tipo, ele tem poucos minutos para pegar o que ele precisa e sair de lá. Só que não só isso, tanto ele tem poucos minutos porque o submarino vai de arrasta, como ele também, se ficar muito tempo lá embaixo, mesmo com o equipamento, ele pode morrer. Então, tipo, é uma corrida contra o tempo. E assim, eu fiquei assistindo a cena e analisando, bicho, quando o diretor e o ator se garantem uma coisa. Quer ver? A cena inteira deles, do submarino não tem um diálogo, é só trilha sonora e ação. Então, o que vale ali é a interpretação do Tom Cruise, diante de todos aqueles desafios e a trilha sonora. Se não tivesse uma trilha sonora, aquela cena poderia ter sido perdida, ter ficado uma merda. Mas não, eles mandaram muito bem. E acontece muita coisa lá dentro, o submarino tá girando com ele dentro e ele tentando chegar no local. Só que dá certo, ele consegue acessar lá o drive que ele precisa pegar para poder destruir a entidade. E aí é onde acontecem umas coisas assim que, assim, eles aumentam um pouco
né, pra ficar mais legal. Tipo, quando ele vai sair do submarino, o equipamento dele que ele tava, a roupa especial, perde. Aí ele vai incrível isso. Ele tira a roupa, né, ele vai num mar que eu não sei nem quanto tá a temperatura ali, sei lá quanto abaixo de zero, ele fica sem roupa, só de cuequinha, e vai nadando. E ele consegue, que tipo, ele estava no fundo do mar, ele consegue sair do fundo do mar até a superfície só nadando, sem equipamento, sem máscara de respiração, sem nada. Então, assim, eu achei isso aí já um pouco exagerado, porque, ao meu ver, quando ele desce para o submarino estava muito mais fundo do que quando ele sai, isso era impossível. Mas, assim, é uma cena, assim, que eu achei essa parte eu achei já um pouco exagerada, não que já não tivesse, mas, assim, foi para efeito dramático. Mas ele consegue pegar o equipamento, ele é salvo lá pela menina lá, eu esqueci o nome dela agora, interpretada pela Hayley Atwell, e ele consegue pôr as mãos nesse dispositivo. Então, assim, essa cena, eu tô falando muito dela aqui, porque ela é basicamente a base para o filme, porque se ele não pegasse esse dispositivo, ele não conseguiria ter acesso à entidade para poder destruir. E a entidade deu um deadline para o mundo. Em 5 dias ela vai assumir o controle de toda a arsenal nuclear e pronto, já era. Morreu todo mundo. E aí eles têm essa corrida contra o tempo. E a pressão em cima da Erika, presidente dos Estados Unidos, está muita, porque a galera fica tipo: não, bicho, tu vai confiar no Ethan Hunt lá se ele não conseguir. Assim, os países, todo mundo tá em polvorosa, tipo, tá todo mundo com um dedinho no botão lá do míssil, pensando: se fulano me atacar, eu ataco de volta. Então, os países estão, tipo, na confiança de que o outro não vai atacar. Só que quem tem uns arsenais mais poderosos, no caso dos Estados Unidos e outros países, eles estão tipo: beleza, se eu atacar primeiro, eu vou tentar salvar os meus. E é essa a discussão que fica em torno da presidente. A senhora não deveria atacar logo? Ela: não, eu vou confiar no Ethan Hunt. Aí fica: ô bicho, tu vai confiar no cara, e se o cara morrer? E aí? Ela: não, eu confio nele. Então, tipo, fica toda essa pressão para que ela haja, só que ela confia no Ethan Hunt. E ele, apesar de tudo, consegue. Questão do controle, porque todo mundo sabe que existe uma forma de controlar a entidade e todo mundo tá atrás disso. Principalmente o Gabriel, né, que foi aquele personagem que foi apresentado no outro filme, ele tá atrás de conseguir não destruir a entidade, mas controlá-la. Ele se acha o fodão, ele se acha tipo o fodão que vai controlar a entidade e conseguir melhorar o mundo. Obviamente isso não ia acontecer. Então, fica esse jogo ali. Quem vai conseguir o controle primeiro? E acaba que o Gabriel, ele consegue fazer com que o Ethan Hunt trabalhe para ele. Ué, mas como, Igor? Da seguinte maneira, porque lembrando que o Luther, ele tinha criado uma espécie de drive que conseguiria, fazer a entidade perder os poderes para que você consiga destruí-la. E ele estava doente, né, ele tá lá, não lembro exatamente agora qual é a doença que ele tinha, mas era a doença séria. Enfim, ele estava trabalhando com o Ethan Hunt, só que dentro de uma espécie de, eh, home care ali, tinha todo um pessoal para cuidar dele, enfermeiras e tal. E aí o Gabriel, ele sabe desse dispositivo, então ele arma uma armadilha, entra nesse lugar onde o Luther estava, pega o dispositivo, mas não só isso, aí que vem a questão, para quem é fã do personagem, ele prende o Luther num lugar que tem uma bomba. Essa bomba tinha o poder de destruir Londres inteira. E aí ele deixa só as ferramentas para o Luther desativar a bomba. Ele sabe que o Luther desativaria de boa, só que tem um problema, não é só desativar a bomba, porque quando você desativa, você puxa o gatilho, você faz ela perder o poder de explosão, mas ela explode aí. Então o Ethan, quando ele percebe o que vai acontecer, ele faz a cena clássica dele correndo por aí, que é maravilhoso. E quando ele chega lá embaixo, tá o Luther preso, já desativando a bomba, com o time correndo, e aí o Luther explica que, tipo, beleza, eu vou tirar o detonador, mas ela vai explodir. E aí tem uma cena emocional onde o Ethan percebe que o Luther vai morrer, e aí eles têm uma troca ali, e ele fala: não, você sabe que é só você, Ethan, que pode impedir isso tudo de acontecer, então me deixa aqui. E aí o Ethan corre e o Luther, infelizmente, morre na explosão da bomba. E aí o filme ganha esse peso mais dramático, porque um dos personagens clássicos da franquia morre, né? E o Gabriel tá por aí com o dispositivo. E tipo, o dispositivo que o Ethan pega no Sevastopol e o dispositivo que o Gabriel tá se completam para poder destruir a entidade. Ou seja, o Ethan tem que obrigatoriamente levar o dispositivo do Sevastopol para o Gabriel. Então é criado todo um plano mirabolante para isso ser feito e dar certo, porque ele tem que pegar o dispositivo do Gabriel, tem que destruir a entidade e, tipo, não é só colocar, tipo, você
uma porta USB lá, você coloca o pendrive e, destruiu a entidade. Não, tem todo um processo, você tem é igual é dito, você tem 100 milissegundos para conseguir, destruir. Você tem um tempo para tirar, porque senão já era. Então tem toda essa questão. Então, o clímax ele é bem tenso porque ele provoca em vários momentos a morte de vários personagens, como o Benji, o próprio Ethan, toda a equipe dele. É um filme literalmente apocalíptico. Eu diria até que, assim, é uma escala tão grande de ameaça que eu acho que foi até demais. Eu acho que eles poderiam ter, não sei, diminuído um pouco mais a escala, porque ficou um negócio tão apocalíptico, tão fim do mundo, que chegou a hora que você diz, bicho, não tem como. Não sei, não sei. Assim, na minha opinião, eu acho que eles poderiam ter diminuído um pouco a escala, né, porque literalmente ia se acabar todo mundo, todo ia de arrasta. Toda vez que o filme ou a série coloca algo tão grande, tão apocalíptico assim, meio que se perde, porque chega uma hora que não tem como se pagar, porque você sabe que não vai acontecer aquilo. Pô, me diz um, claro, que já teve algum filme ou série que realmente o mundo vai se acabar e se acabou mesmo. Mas no geral você sabe que não vai. Mas assim, no geral esse filme ele é muito bom, ele tem muitas cenas de ação boas. É... a tal cena do avião, né, que a gente sabe que o Tom Cruise se pendurou no avião de verdade, é muito boa. Tipo, a gente consegue notar que de fato ele estava ali, porque você nota que não é. Claro, em alguns momentos a gente sabe que foi CGI, que não tinha como ele fazer aquilo. Mas em outros momentos você nota que realmente a câmera estava presa no avião ali. Então dá essa sensação de realismo, que você sabe. Você olha e pensa, pô, eu nunca vi uma cena de um filme com esse tipo de ângulo, com esse tipo de detalhe. Então eu gostei bastante. Uma cena bem tensa e tal. Afinal, a maioria das cenas de ação desse filme deixam você tenso porque você fica pensando, pô, será que o Ethan vai morrer? Porque é prometido que esse filme vai ser o último. Na minha opinião, esse filme não tem cara de ser o último coisa nenhuma, porque termina como os outros terminaram. Não termina tipo, eu pensei que ia terminar, acontecer alguma coisa com o Ethan, ele vai se fingir de morto e vai se aposentar. Ele, cansei disso, vou me aposentar, ou vai até morrer. Não, tá todo mundo lá no final, tudo bonitinho. Pra mim vai ter outro. Esse nome é acerto final asterisco, porque daqui a pouco surge outro por aí. Tomara mesmo, Tom Cruise tá em ótima forma. Ele não quer fazer com todo cuidado, mas assim, eu brinco que o passo mais ousado do Tom Cruise vai ser sempre o próximo. É tipo, no filme passado ele se jogou num penhasco com a moto. No filme passado ele se jogou do penhasco com a moto. Nesse filme ele se pendurou no avião. Sabe-se lá se tiver um próximo filme de onde ele vai se jogar. Eu acho que ele vai se jogar da estratosfera. Acho que é por isso que a Paramount quer parar por aí, quer dizer, rapaz, esse moço tá querendo morrer já, né? Mas, por mim, pode fazer mais filme. Tom Cruise, com todo cuidado, claro, a gente gosta muito de você. Mas pode ir fazendo à vontade. Mas, assim, no geral, é um filme que eu gostei bastante. Não é perfeito, mas é um filme, pra mim, nota 9. Assim, é um filme que você tem que prestar muito atenção quando vai assistir, porque ele tem muita informação. Assim, eu acho que vai ser uma das reclamações de algumas pessoas, que o filme ele tem muita informação, muita coisa. E parar pra prestar atenção. Tanto que tem algumas coisinhas ali que eu até me perdi porque eu estava assistindo legendado também, então, tipo, às vezes prestar atenção lá na legenda e no que tá acontecendo, você se perde um pouco. Mas assim, eu particularmente vou ter que assistir esse filme de novo pra absorver certas informações, porque é muito detalhe, assim. Tem as cenas de ação, mas também tem as cenas de diálogo, então você tem que prestar muita atenção. Mas é interessante porque ele já foge do clichê de filmes de ação onde tem uma explicação basiquinha ali e foi. Não, eles realmente param para explicar, até porque são questões complexas de inteligência artificial e de problemas diplomáticos, então tem que ter todo um cuidado. Eles fizeram isso muito bem. Sim, é um filme que ele tá para conectar toda a franquia. Tem personagens que apareceram no primeiro filme que ninguém nunca ia imaginar que ia estar aqui, que ninguém nunca pensou que fosse relevante o suficiente. Ele conecta várias coisas ali com apelos visuais, inclusive mostrando cenas de filmes anteriores. A abertura é maravilhosa porque ela faz um compilado de toda a história dos Missão Impossível, eu gostei bastante. Aquela trilha sonora clássica. Uma surpresa pra mim foi a aparição do William Dafoe, aquele agente da CIA que é enganado no primeiro filme, quando ele vai invadir aquele cofre, na primeira cena lá, e no final ele deixa o canivete cair, depois, enfim, é explicado o que aconteceu com aquele cara. Então, tipo, você pensa, pô, aquele cara ali tem uma relevância? E tem muito, porque foi ele que criou o cofre, foi ele que, enfim, ele tá todo conectado com essa história. Inclusive, tem uma cena que é maravilhosa, que ele guardou por mais de 30 anos o canivete, e no final ele entrega pro Ethan. Então, tipo, pô, foi maravilhoso. O Ethan se desculpa, né, porque ele criou o cofre mais impenetrável do mundo, só que o cara entrou lá. Então, tipo, deu ruim pra ele, depois ele foi transferido lá pra
Esse nome da ilha agora, uma ilha bem remota lá. E aí o Ethan vai se desculpar, tipo, eu arruinei sua vida. Ele fez, não, você não arruinou minha vida. Se não fosse por você, eu não teria descoberto a vida, eu não teria conhecido a mulher que eu amo. Então, tipo, foi bem legal. E aí ele entrega o canivete, tipo, eu tava esperando só um momento. Então, tipo, eles conectam de maneiras muito interessantes. Mas é isso aí que eu queria falar com vocês sobre Missão Impossível 8. Fique ligadinho porque o canal da Oficial Geek tá voltando com tudo aí. Vamos fazer vídeo de review e de várias outras coisas. Não for eu, vai estar aqui o Jonas, a Joyce também. Então, pessoal, é isso. Não esquece de comentar, se inscrever e curtir o vídeo. Então, eu vou ficando por aqui, hein? Valeu!